Olá pessoal, nós vamos mostrar aqui um gameplay de Nova Aventura para mostrar as mecânicas do jogo. Vou começar aqui. O setup para 2 jogadores é 5 cartas, são 5 cartas de cada classe, mais uma carta de cada bebida e uma carta de taverneiro. Com mais jogadores se adicionam mais cartas de classe. Aqui recebemos as cartas, eu vou começar a partida então. Como eu começo, eu vou comprar primeiro. Eu compro 2 cartas. Eu posso baixar o bardo. Eu vou usar a ação do meu bardo e vou baixar a carta do feiticeiro. Eu posso usar uma segunda ação, mas eu vou passar. Eu tenho 5 cartas na mão, então eu não preciso descartar. Eu vou deixar meu jogo aberto assim para poder acompanhar. Ela baixou a carta do bardo, então ela também pode executar a ação. O bardo ele desce sozinho no jogo e consegue baixar uma classe usando 2 cartas. Se não tivesse o bardo, ela precisaria de 3 cartas para botar no jogo. Ela vai executar a segunda ação dela, que é a xamã, ela desvira uma carta. No caso, ela usou a ação da xamã para desvirar o bardo e poder dar um segundo uso para ele. Tá, agora é minha vez. Ela também está com 5 cartas na mão, ela não precisa descartar. Eu vou comprar novamente. Eu vou usar uma carta do Doppelganger para botar junto aqui com o meu bardo. Essa carta ela copia a ação da carta que ela tá sendo adicionada. No caso aqui eu coloquei junto com o bardo, então eu posso usar a ação dela. Não preciso usar nesse turno, mas quando eu tiver a necessidade, né, interesse de usar, eu viro a carta do Doppelganger e faço a ação da carta copiada. No caso, o bardo. Então eu posso baixar mais uma classe com 2 cartas. Então eu faço a minha primeira ação é a do bardo. Quando a gente baixa uma classe com o bardo, não conta como uma nova classe em jogo. Ela conta como uma ação de bardo. Então eu tenho mais uma ação para executar, no caso. Eu vou usar a ação do feiticeiro. Vou botar aqui. Deixa eu ver o que eu tenho na mão primeiro. Feiticeiro, eu posso pegar 4 cartas do topo do baralho e escolher a ordem que elas vão ficar. Deixa eu ver o que é mais interessante aqui. Eu vou colocar dessa forma aqui. Tá? E coloco aqui. Eu já usei minhas 2 ações, ação do bardo e ação do feiticeiro, então eu passo a vez. Usou a ação do bardo para baixar com 2 cartas também uma paladina. E vai passar. Como ela tem só 5 cartas na mão, ela também não precisa descartar. Eu compro aqui. Bom, eu já tenho... eu já usei um Doppelganger aqui com o bardo, então eu não posso baixar uma segunda carta de Doppelganger. Só se eu tivesse mais um bardo eu poderia adicionar. Eu vou usar então a carta do hidromel. Ela faz... Eu uso a ação de uma carta do meu adversário. Então eu vou usar uma carta do xamã. Pode virar o xamã para mim, por favor. E usando a carta do xamã, eu vou desvirar esse meu bardo aqui. Que é a carta do xamã, eu desviro uma carta. Então, eu usei uma carta de bebida. Deixa eu puxar mais para cá, para ficar mais fácil de ver. A parte de fora aqui, né? A pilha de descarte aqui. E aqui as cartas que estão fora do jogo. Então, eu usei a ação de uma bebida para pegar a ação dela
e desvirar minha carta. Agora eu vou usar minha primeira ação, que é virar meu bardo de novo, que ele está de volta ao jogo, e vou baixar a carta de mercadora. Então, a mercadora entrou em jogo, nesse caso aqui, eu posso usar a ação dela. Lembrando que a carta de bebida não pode ser impedida pela paladina. A paladina, ela impede a ação de cartas que vão prejudicar o jogador, o adversário, mas cartas de bebida e o taverneiro não podem ser impedidos. No caso, eu ainda tenho uma ação, eu usei a ação do meu bardo para baixar a mercadora. Eu vou usar a mercadora para pegar 2 cartas da mão dela, vou trazer para o meu jogo, vou pegar aqui. Eu peguei 2 cartas dela e tenho que devolver 2 cartas. Eu posso escolher se eu quero ficar com essas cartas ou não. Nesse caso, eu vou ficar com essas 2 cartas e vou devolver essas 2 cartas aqui. Eu usei minhas 2 ações, então eu passo o turno. Ela baixou a carta do guerreiro, usando as 3 cartas. Como ela não tinha um bardo para baixar e ela tinha 3 cartas, ela baixa com 3 cartas. Ela vai virar a carta do guerreiro para virar uma carta minha. Ela indicou a carta do feiticeiro, então eu vou virar a carta do feiticeiro. Então eu perdi a ação do feiticeiro, eu não posso usar mais essa ação. E ela usou a carta do vinho. O vinho, ela vai pegar uma das minhas cartas e colocar no jogo dela virada. Então, escolher a carta, escolheu a carta do necromante, a carta do vinho sai do jogo e ela entra no jogo virada. Passa a vez, vou comprar. Eu vou, como eu estou com poucas ações disponíveis, eu vou usar a mercadora para tentar pegar 2 cartas da mão dela. Ela usou a carta da paladina, então eu não posso. Ela bloqueou a minha ação com a paladina, então eu não posso usar mais a mercadora para pegar a carta dela. Então eu vou passar a minha vez. A carta da cerveja. O jogador alvo vai descartar 3 cartas e comprar 3 cartas. No caso, ela mesma descartou 3 cartas. Ela estava com um jogo que ela não julgava que era um bom jogo, então ela poderia ter feito eu descartar 3 cartas. No caso, ela preferiu descartar 3 cartas e comprar 3 cartas. No caso, para ela foi até melhor. Deixa eu tirar do jogo aqui. Passa a vez. Eu vou comprar. Eu tô com 3, 6, 7 cartas em mão. Eu tenho que baixar aqui. Eu vou usar a ação da necromante. A necromante eu posso olhar na pilha de descarte e buscar 2 cartas. Deixa eu pegar, ver o que eu tenho na mão primeiro. Certo? Deixa eu olhar aqui. Eu tenho que devolver as cartas da mesma ordem. No caso, eu vou pegar essas 2 de baixo e vou devolver a carta que estava no topo. Deixa eu pegar aqui para ver o que eu tenho agora. Agora eu estou com a mão cheia. Deixa eu ver se eu consigo baixar alguma coisa aqui. Consigo baixar um feiticeiro aqui. Eu posso baixar cartas que já estão em jogo a qualquer momento no meu turno. Então, claro, depois de comprar, eu posso baixar as cartas e até a hora de descartar. Deixa eu ver se sobrou alguma coisa aqui que eu possa fazer. Eu tô com 3, 6, 7 cartas na mão. Para não descartar, eu vou usar a carta de Doppelganger, que eu poderia copiar uma ação, e vou colocar no feiticeiro. Eu usei apenas uma ação, então eu vou usar a ação do feiticeiro, que eu posso escolher a ordem das 4 cartas
e já preparar minha próxima compra. Deixa eu ver o que eu quero aqui. Eu vou pegar essa aqui, é interessante. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para mim, que eu esqueci. Tá, eu vou ficar com essas duas aqui e vou passar a vez. Ela baixou a carta do Doppelganger, na carta em cima do Necromante. Como ela tinha pego aquela carta usando a bebida de vinho, ela entrou no jogo dela, então ela pode expandir aquela classe. Ela usou a ação da Necromante para pegar a carta da mesa. Como só tinha uma, ela pega só uma. E ela baixou usando a ação do Bardo. A segunda ação dela baixou o Ladino. Então ela não pode fazer mais nenhuma ação. Ela vai passar o turno. Então eu compro as duas cartas, que eu já tinha preparado a mão antes quando eu usei a ação do feiticeiro. Eu vou baixar essa carta de feiticeiro aqui. Eu posso agora, como baixar uma classe, sem usar o bardo, então ela não conta como ação, conta como uma nova classe em jogo. Eu não usei nenhuma ação ainda, eu vou usar a ação da caçadora, que eu acabei de colocar em jogo. A caçadora me permite comprar duas cartas. Eu vou colocar essa carta aqui, que eu estou expandindo a classe que já está em jogo, não conta como uma nova classe. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu possa fazer agora. Eu vou passar. Eu vou passar, vou fazer só essa ação. Passo. Ela vai usar a carta do Ladino, ela vai pegar uma das cartas da minha mão. O Ladino, ele rouba a carta da mão do jogador. Ela vai usar uma segunda ação dela, o Guerreiro, para virar uma das minhas cartas. Vai virar uma carta de caçadora. Então eu perdi uma ação da caçadora. Ela usou as duas ações, então ela vai passar. Eu vou pegar duas cartas aqui. Tá, o que acontece agora, tá? Eu comprei a carta do Taverneiro. O Taverneiro, quando ele é comprado, ele tem que ser imediatamente colocado em jogo e a gente tem que executar a ação dele. O que acontece? Eu vou tirar ele daqui para... A gente vai pegar, eu tenho 5 cartas em mão e ela tem 3. Eu vou pegar essas cartas e vou embaralhar. Vou embaralhar de qualquer jeito aqui, só para mostrar. E vou devolver as cartas. 5 cartas para mim, 3 cartas para ela. Estou com outras cartas agora. Tá, como eu comprei a carta, eu compro, para repor aquela carta que eu comprei, eu compro mais uma carta. Neste caso aqui, eu vou baixar uma classe, que é o Bárbaro. Com a carta que eu peguei da mão dela nessa troca e mais a que eu comprei agora. Então eu tenho a carta do Bárbaro. A carta do Bárbaro, eu posso virar ela para fazer ela descartar. Ela, como tem a Paladina, ela vai usar a ação da Paladina para impedir. Ela teria que descartar 2 cartas da mão dela. Como eu só fiz uma ação, eu tenho direito a uma segunda ação, eu vou comprar mais 2 cartas usando a caçadora e vamos ver o que vem de jogo para mim. Certo? Eu vou baixar aqui. Fiz aqui o jogo. E vou passar. Ela baixou o Doppelganger para expandir a classe Xamã e desvirou um Bardo. Ela fez a primeira ação. Bota do lado de cá, de repente fica melhor. Ela vai usar a primeira ação dela foi... Isso. Certo. Agora ela não tem mais nenhuma ação, ela usou uma ação
para desvirar um bardo e usou a ação do bardo para colocar a druida em jogo. Eu vou comprar 2 cartas. Eu vou baixar aqui, que eu esqueci de baixar no turno anterior. O que eu posso fazer mais aqui? Eu vou usar a ação do feiticeiro para dar uma olhada aqui que tem aqui em cima. As 4 primeiras cartas. Isso, esqueci de virar ali. Deixa eu ver. E não tem nada que me sirva. Deixa eu fazer assim. Não tem muito o que fazer. Eu tenho mais uma ação. Eu não posso usar o bárbaro, porque eu não posso fazer ela descartar uma carta na mão. Eu não posso forçar ela a bater no jogo, né? Fechar o jogo. Eu posso, no entanto, tentar usar a mercadora para ver que carta ela tá na mão e tentar ver se eu aproveito. Mas eu vou passar. Ela vai usar a carta da druida, vai olhar minha mão e vai me devolver o jogo. Vai fazer mais alguma ação? Uma carta tua. Eu vou agora, como ela conhece minhas cartas, né, eu vou tentar embaralhar um pouquinho aqui para tentar me proteger. Certo? Então, pegou mais um. Quebrou minha duplinha. E passa a vez. Certo, vou comprar agora. Eu não tenho como botar nada em jogo, mas eu tenho mais um feiticeiro, que é a carta que está aqui de Doppelganger. Deixa eu tirar aqui. E vou tentar mais uma vez ver se eu consigo melhorar o jogo pro meu lado. Aqui, o que eu tenho na mão? Deixa eu ver. Eu vou pegar essa aqui e essa aqui. E vou botar aqui nessa ordem. E vou passar. A Sidra, quando ela entra em jogo, o adversário, ela escolhe um adversário alvo e ele não pode baixar cartas ou executar ações no seu próximo turno. Então, no caso, no próximo turno, eu só vou poder comprar e descartar, se for necessário, para fazer alguma ação. Vou uma carta tua. Vai usar mais uma carta do... Deixa eu só tentar baralhar aqui um pouco. Certo? E vamos lá. Passa. Agora vamos comprar aqui. Certo. Eu não posso fazer nada. Eu estou sob o efeito da carta da Sidra. Então, se eu tivesse mais de 6 cartas, eu deveria descartar. Como eu estou com 5, eu vou só passar a vez. Ela vai usar a carta do Ladino. Opa, pode puxar. Eu vou virar... Mercador. Mercador. Certo, ela virou a carta do guerreiro, indicou para me virar mercadora. Vou gastando minhas mercadoras aqui. Certo, um bagunçado. Passa. Uhum. Eu vou comprar 2 cartas agora. Eu posso
baixar a carta da caçadora. Estou expandindo a classe. Vou baixar a carta da necromante. Eu tenho a carta do doppelganger, eu vou botar junto na minha caçadora. Fiquei com 3 cartas na mão. Eu vou tentar a sorte, vou usar a carta da caçadora para comprar mais 2 cartas aqui, tá acabando o jogo. Certo? Eu usei uma ação, que foi a ação da caçadora, eu tenho mais uma ação para usar, então eu vou baixar a carta do bardo, que é expandindo a classe. Vou usar essa ação do bardo, minha segunda ação, e vou baixar a carta da druida. Coloquei a druida em jogo e passo o jogo. Ela comprou a última carta, então o jogo acaba agora. Ela tem, no final do turno dela, o jogo acaba. Nada? Tá. Ela não tem ações que ela possa tirar vantagem, então ela acabou. Ela tinha 2 cartas na mão e eu também tinha 2 cartas na mão. Então a gente tem que descontar 2 pontos para pagar aqui. Então no caso eu vou tirar uma carta daqui para facilitar. 2, paguei o que eu devia. Vou tirar aqui. Então a pontuação do jogo é indicada nas cartas. Então eu vou fazer a soma das cartas aqui. Então eu vou fazer uma soma aqui. 5, 10, 5, 10, 20 pontos aqui. O doppelganger não vale nenhum ponto. Então aqui tem 4. Aqui. 5. 10, 30 pontos. 5, 10, 40 pontos. 5, 10, 50 pontos. 55, 57 pontos. 10, 20, 30, 40, 50 e 5. 55. Eu fiz 57, se eu não contei errado. Então, eu venci a partida com 2 pontos de diferença. Então, basicamente é isso. Muito obrigado por acompanhar o vídeo.